Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso módulo de estomatologia e patologia oral. E nessa unidade nós vamos estar estudando as neoplasias malignas dos tecidos moles e também biópsia de tecidos moles. Bom, inicialmente falando sobre as neoplasias malignas de tecidos moles. Antes da gente citar quais são as principais neoplasias da cavidade oral, em tecido mole, é necessário a gente trazer novamente, o conceito de neoplasia, uma vez que neoplasia ela pode ser benigna ou maligna. Nesse momento nós vamos estar estudando as neoplasias malignas, mas o termo neoplasia significa novo crescimento. E é muito importante a gente lembrar, que esse novo crescimento é um crescimento que é indesejado, sem função e sem controle. Por isso, nós vamos estar falando especificamente das neoplasias malignas, que tem aí uma possibilidade de ter um pior prognóstico e levar o óbito do paciente. É muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque na neoplasia benigna a gente tem esse crescimento novo, mas de uma forma mais organizada. Em contrapartida, na neoplasia maligna, a gente tem um crescimento que tem diferenciação celular e invasão dessas células. Então, a gente tem um crescimento desordenado. Existe, algumas diferenças, com relação à nomenclatura, com relação às neoplasias benignas e malignas, que já foi falado, mas é muito importante a gente estar lembrando que, normalmente, nas neoplasias benignas, a gente usa o sufixo oma, claro que existem algumas exceções, que eu vou estar citando aqui, mas nas neoplasias malignas, normalmente a gente utiliza o sufixo carcinoma, ou até mesmo como prefixo, como, por exemplo, o carcinoma de células escamosas. E quando a gente fala de tecidos mesenquimais, a gente utiliza do sufixo ou prefixo sarcomas. Isso vai depender do tecido de origem. Então, vamos para alguns exemplos, Todos esses tecidos aqui, o conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, ósseo, muscular, são tecidos de origens mesenquimais. Então, a gente vai ter aí como sufixo para as neoplasias malignas o sarcoma. Então, uma neoplasia maligna de tecido conjuntivo vai se chamar fibrosarcoma. De tecido adiposo vai se chamar liposarcoma. De tecido cartilaginoso vai se chamar condrosarcoma. De tecido ósseo, osteosarcoma. De músculo liso, leiomiosarcoma. E de músculo estriado, rabidomiosarcoma. Se for uma neoplasia benigna, a gente vai ter o sufixo oma, Então, a gente vai ter aí o fibroma, o lipoma, o condroma, o osteoma. Então, existe essa diferenciação. Quando a gente fala, de um tecido epitelial, a gente vai estar utilizando o sufixo ou prefixo carcinoma. Então, se é do epitélio escamoso estratificado, por exemplo, a neoplasia maligna vai se chamar carcinoma espinocelular, ou também chamado de carcinoma de células escamosas, Ou carcinoma escamocelular, também são sinônimos, e a gente vai falar muito sobre esse tipo histológico, porque ele é o tipo de neoplasia maligna mais frequente na cavidade oral. Se essa neoplasia maligna ela for, por exemplo, de origem glandular, por exemplo, das glândulas salivares, a gente vai ter um outro nome, que é o adenocarcinoma, Se for benigna, vai ser adenoma. Se for benigna, também referente ao epitélio glandular, a gente pode ter também o papiloma ou carcinoma papilar, se for maligno, Então, como vocês podem ver, essa nomenclatura, ela vai estar aí variando se ela for benigna ou maligna. E como eu falei, existem algumas exceções, Por exemplo, das neoplasias malignas de origem das células sanguíneas. Então, a gente vai ter aí a leucemia, o linfoma, Então, o linfoma, o mieloma e o melanoma, Vocês podem ver que a gente tem aí o sufixo oma, que ele é utilizado para as neoplasias malignas nessas condições. Então, é uma exceção à regrinha que eu falei anteriormente. Então, o melanoma, uma lesão maligna que a gente vai estar discutindo mais lá na frente, é uma neoplasia maligna relacionada aí aos melanócitos, A gente tem como origem aí os melanócitos. Bom, algumas questões importantes com relação às neoplasias benignas e malignas são com relação à sua diferenciação, a capacidade de invasão local e a velocidade de crescimento.
Na neoplasia maligna, a gente vai ter um grau de diferenciação dessas células muito maior do que nas neoplasias benignas, né? A velocidade de crescimento também ela é maior e a capacidade de envolver, de invadir tecidos circunvizinhos são maiores aí nas neoplasias malignas. Além disso, né, a possibilidade de envolver também, de invadir órgãos à distância, né, que no caso são as metástases à distância. E aqui algumas características, né, com relação à velocidade do crescimento. Nas neoplasias benignas, a gente tem um crescimento mais lento, na neoplasia maligna, a gente tem um crescimento mais rápido, o número de mitoses, né, é baixo, o crescimento, a divisão celular nas neoplasias benignas, elas são menores, né, e nas neoplasias malignas, a gente tem aí um alto grau de mitoses, né, de capacidade de divisão celular. O padrão de crescimento ele é expansivo nas neoplasias benignas e ele é invasivo nas neoplasias malignas. Então, como já dito em outros momentos, né, a gente tem normalmente aí nas neoplasias benignas, né, lesões que elas são normalmente exofíticas, né, enquanto que nas neoplasias malignas a gente tem muito essa característica endofítica, que é o crescimento para dentro. Porém, isso também não é uma regra. A gente vai ver ao longo dessa aula que existem também neoplasias malignas que têm um crescimento exofítico. Aqui, por exemplo, a gente tem uma neoplasia benigna, né, que é um fibroma. A gente vê aí muito bem essa característica exofítica, né, do fibroma. E aqui a gente tem uma lesão maligna, um crescimento, né, endofítico, uma lesão ulcerada, uma lesão leucoplásica e eritoplásica. Então, a gente consegue ver uma coloração esbranquiçada e, ao mesmo tempo, pontos avermelhados aí nessa lesão, com a característica bem ulcerada, com bordas irregulares, né? E esse crescimento endofítico, esse crescimento para dentro. Então, por isso é muito importante a fase de identificação da lesão fundamental, né? Que tipo de lesão fundamental que a gente tem aí? A gente tem uma úlcera, né? Nessa imagem, nessa segunda imagem. Na primeira imagem, a gente tem aí um nódulo. Então, quando a gente classifica aí o tipo de lesão fundamental e a gente descreve todas as características clínicas dessas lesões, fica mais fácil da gente entender aí um possível diagnóstico, né? Claro que o diagnóstico confirmatório ele só vai se dar a partir, né, da biópsia e a confirmação através do laudo histopatológico. Bom, aqui a gente tem uma lesão inicialmente a quelite actínica, né, que é uma desordem potencialmente maligna. Na segunda imagem, a gente tem um carcinoma de células escamosas. Na terceira imagem, a gente tem uma espécime de biópsia. Então, vamos entender um pouquinho, né, o que é que seria isso aí. A gente tem, primeiramente, uma lesão potencialmente maligna, que é uma lesão que tem ali um potencial de se desenvolver, né, um câncer, um carcinoma, por exemplo. Então, nessa fase da quelite actínica, por exemplo, é possível a gente fazer uma biópsia e verificar o nível de displasia. Se a gente tiver uma displasia leve ou uma displasia moderada, né, são displasias de baixo grau e geralmente baixo risco de desenvolver câncer. Então, a gente pode ainda entrar com um procedimento, por exemplo, um procedimento cirúrgico de remoção dessa lesão, né, de um procedimento, por exemplo, relacionado à mudança dos hábitos para ainda reverter aquela situação. Porém, se a gente tem um nível de displasia severa, a gente já tem ali um carcinoma in situ, ou seja, um carcinoma em desenvolvimento, né? Então, já tem ali um grande potencial de se tornar um câncer oral, né? E quando a gente tem um carcinoma invasivo, né, a gente tem um alto grau de displasias, né? Então, um risco muito grande de um pior prognóstico, por exemplo, né, de um pior quadro clínico desse paciente. Então, quando a gente tem aí um carcinoma invasivo, já é aqui no caso dessa segunda imagem, a gente já tem um câncer de fato aí nessa imagem. E na terceira imagem, a gente tem um espécime, né, que na verdade é um pedaço dessa lesão, que é o procedimento que a gente faz da biópsia, que a gente retira um pedaço aí dessa lesão para levar para o exame histopatológico e poder avaliar esse espécime, né, de forma microscópica. Então, vamos falar agora, né, especificamente das neoplasias malignas. Mais uma vez, é muito importante a gente relembrar aí os conceitos de hiperplasia e displasia, né? Eu falei anteriormente da displasia leve, moderada e severa, mas vamos relembrar aí o que é uma hiperplasia, o que é uma displasia.
Quando a gente fala de hiperplasia, a gente está falando do aumento do número de células de um órgão ou tecido em resposta a um estímulo. Isso pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, um fibroma. Um fibroma é uma lesão benigna em que há ali um aumento do número de células no tecido em resposta a um estímulo, normalmente um estímulo traumático. Então, o que é que acontece? O fato de ter ali alguma, vamos supor, um trauma por conta de um dente que está com uma restauração deficiente, está com uma ponta ali, está machucando aquela mucosa jugal. E aquele trauma ali foi provocando um aumento do número de células e gerou um nódulo que é característico do fibroma, né? Então, tem ali um quadro de hiperplasia, um aumento de número de células naquele tecido em resposta a um estímulo. Mas esse aumento de número de células é um aumento que ele vamos dizer assim, organizado, né? Já na displasia, a gente tem um crescimento celular desordenado de um tecido específico, em que essas células elas vão variar de tamanho, de forma e desorganização. E principalmente isso acontece nos tecidos epiteliais, né? Então, aqui a gente tem grandes exemplos, como eu já mostrei anteriormente, né? O epitélio normal, a gente tem ali as células, a gente tem aqui a hiperplasia, que está nessa imagem aqui, ó. Então, a gente tem aí o aumento do número de células, mas vejam como elas estão organizadas. E a gente tem aqui a displasia, a gente tem um aumento de número de células, mas existe ali uma desorganização, existe também diferenças nessas células, né? Vocês podem ver que células, algumas são menores, outras são maiores, algumas possuem o seu núcleo mais centralizado, outras mais lateralizado. Então, existe, além dessa mudança de organização, de estrutura dessas células nesse crescimento, existe também mudança nesse tipo celular. Então, a displasia envolve essa desorganização e também mudanças, né, nas células que estão ali em crescimento. Bom, então, entendendo o conceito de hiperplasia e displasia, a gente vai agora falar sobre as principais lesões malignas, né, que podem acometer a cavidade oral. O primeiro e mais importante de todos é o carcinoma escamocelular, que também é chamado de carcinoma de células escamosas ou também é chamado de carcinoma espinocelular. Cerca de 94% dos cânceres de boca são desse tipo histológico. Então, a grande parte, né, das neoplasias malignas em cavidade oral vão ser carcinoma de células escamosas. E qual é a sua principal característica clínica, né? Primeiro, quem que acomete quem é que acomete mais, né? Essa neoplasia acomete mais quem? Geralmente mais homens, né? Com mais de 50 anos, relacionado aí aos principais fatores de risco para a doença, que é o tabagismo e o alcoolismo. Normalmente vai acometer a região de língua, mas pode aparecer em qualquer região da cavidade oral. A língua é a localização mais frequente, seguida de assoalho da boca. E com relação ao câncer de lábio, a gente tem aí uma diferença muito grande, porque a gente tem um fator etiológico diferente. Enquanto que o câncer de boca, né, o carcinoma de células escamosas de cavidade oral está relacionado aos fatores de risco como álcool e tabaco, o de lábio está relacionado principalmente à radiação ultravioleta. Então, existe aí uma questão de risco ocupacional, né, relacionado a esse câncer, que é relacionada aí às profissões de agricultores, pescadores, trabalhadores da construção civil, né, e todas as outras profissões que estão expostas aí à radiação ultravioleta. Então, como eu falei anteriormente, né, a etiologia para o carcinoma de células escamosas, ela é multifatorial, ou seja, vários fatores podem levar ao desenvolvimento dessa doença. Mas quando a gente fala de câncer de lábio, né, do carcinoma de lábio, a gente tem aí a radiação ultravioleta como principal fator de risco, e quando a gente fala do câncer de cavidade oral, principalmente o álcool e o tabaco, embora outros fatores etiológicos estão aí sendo discutidos na literatura. Uma coisa muito importante, né, quando a gente fala do carcinoma escamocelular, ou carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células escamosas, ou ainda carcinoma epidermoide, todos esses nomes são sinônimos, é que nas fases iniciais, esse tipo de câncer, ele não apresenta dor. E quais são as fases iniciais? Normalmente, as fases iniciais estão relacionadas com as desordens potencialmente malignas, né? Então, a gente discutiu sobre a leucoplasia, sobre a eritroplasia, sobre a eritroleucoplasia. No caso do câncer de lábio, a gente discutiu a quelite actínica. Então, nessas fases iniciais, o paciente ele não apresenta dor.
E isso faz com que o paciente ele procure o tratamento com cerca de 8 a 24 meses após o desenvolvimento. Então, muitas vezes, isso leva ao que a gente chama de diagnóstico tardio. Por isso, é muito importante, né, a gente estar atento aos principais sinais e sintomas e qualquer alteração que venha aparecer na cavidade oral dos pacientes, ou até mesmo nas próprias queixas clínicas, né, dos pacientes. Bom, aqui a gente tem algumas imagens, né, do carcinoma de células escamosas com essa característica endofítica, né? Eu falei anteriormente para vocês que a principal característica é essa característica de crescimento para dentro, né? O crescimento endofítico. Então, a gente tem aí uma área central ulcerada, né? Então, a principal lesão fundamental relacionada aí a esse tipo de câncer é a ulceração, porém, essa ulceração, normalmente, ela só apresenta quando essa lesão, ela está em estágio tardio, né? Normalmente, nas fases iniciais, ela não apresenta essa característica ulcerada, né? Então, ambas as imagens aí são cânceres já em estágios avançados, né? Então, a gente tem aí área ulcerada central, forma irregular, deprimida, com borda circundante enrolada, vermelha ou branca. Então, normalmente apresenta essa característica esbranquiçada com pontos vermelhos, né? E com essa característica bem ulcerada mesmo em crescimento endofítico. Mas, como eu falei, esses casos são os casos em que a gente já encontra a lesão em estadiamento avançado. Em estágios iniciais, as lesões elas não vão se apresentar assim. Em estágios iniciais, a gente vai estar visualizando o quê? Uma placa branca, uma placa vermelha, né? Que são aí as desordens potencialmente malignas, como a leucoplasia e a eritroplasia. Bom, aqui a gente tem, né, uma lesão eritroleucoplásica, então a gente não tem aí a característica bem ulcerada como a lesão anterior, mas sim uma placa, né, esbranquiçada com pontos vermelhos ao seu redor, né, então a gente chamaria aí de uma eritroleucoplasia, né, ainda em fase um pouco mais inicial, porém já com grau alto de displasia, né, porque nesse caso a gente já tem aí um carcinoma de células escamosas. O carcinoma escamocelular também pode se apresentar como uma lesão esofítica, né? Embora eu tenha falado que normalmente se apresenta como uma lesão endofítica, existem exceções. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem um crescimento um pouco mais externo, né? Uma lesão esofítica, né? Então, normalmente essa lesão esofítica ela vai ter uma superfície regular, papilar ou verrucosa. Essa coloração ela vai ser mais avermelhada ou pode ser também mais esbranquiçada. E essa superfície ela é ulcerada com bordas endurecidas à sua palpação. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, do carcinoma escamocelular com essa característica esofítica. Não é tão comum, mas pode acontecer. Bom, a gente pode ter também, né, a lesão leucoplásica ou eritoplásica, que nesse caso aqui são as lesões potencialmente malignas, né, a leucoplasia e a eritroplasia, que a depender do nível de displasia dessas lesões, elas já podem ser um carcinoma, né, como eu falei, são lesões potencialmente malignas e que podem aí estar se desenvolvendo, podem estar evoluindo para um carcinoma, né? Então, normalmente, quando elas apresentam essa característica de leucoplasia, essa placa branca ou essa placa vermelha, no caso da eritroplasia, não apresenta massa, não apresenta ulceração, é apenas uma placa, né, branca ou vermelha, que aí é necessário a gente fazer a biópsia para verificar o nível de displasia. E se a gente tiver um nível de displasia aí alto, né, provavelmente a gente já tem um carcinoma aí instalado. Bom, a gente tem aqui outras imagens, né, relacionada ao tumor endofítico, ainda sobre o carcinoma de células escamosas, na região de assoalho bucal, né? Então, aqui está bem a característica mesmo do câncer de boca, né, do carcinoma de células escamosas, em uma região que é muito frequente também, que é a região de assoalho bucal. Então, a gente tem aí uma lesão ulcerada, né, esbranquiçada, com pontos avermelhados, e uma característica bem clássica aí do câncer de boca, né, do carcinoma de células escamosas em estagiamento avançado. Bom, e o SEC de lábio, né, o carcinoma de células escamosas de lábio? Como eu falei anteriormente, a gente tem aí uma etiologia relacionada à radiação ultravioleta, né, vai estar acometendo muito mais aí a população de pele clara, a população que tem aí o trabalho ao ar livre, trabalho aí, um risco ocupacional relacionado à exposição solar, né,
Normalmente, a pessoa que apresenta o SEC de lábio, ela teve uma quelite actínica antes, né? Então, o SEC de lábio, carcinoma de células escamosas de lábio, nada mais é do que a evolução da quelite actínica, né? Então, primeiro o paciente tem ali a quelite actínica não tratada, ela vai sim virar um carcinoma de células escamosas, né? Existem também alguns casos em que pode acontecer, não relacionado à exposição ultravioleta, mas relacionado ao tabaco, quando aquela região do lábio é a região em que tem o apoio do charuto ou do cachimbo. Normalmente, né, afeta muito mais o lábio inferior, isso por conta, né, seja por conta do apoio do cachimbo ou do charuto, ou mesmo por conta da radiação ultravioleta, que ela incide muito mais no lábio inferior do que no lábio superior. Esse tipo de câncer ele tem um prognóstico melhor do que os cânceres de cavidade oral, do que os cânceres que estão dentro da boca. Por quê? Porque é mais passível de tratamento. Por exemplo, uma vermelhectomia, a gente pode estar realizando ali, né, a própria remoção, né, da região de lábio, daquela lesão, né? Quando, por exemplo, ainda está na fase de quelite actínica. Se já for um SEC, né? Um carcinoma de células escamosas propriamente dito, o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Durante o tratamento oncológico, ele pode também estar fazendo ali a remoção cirúrgica da lesão, né? Sem comprometer tanto estruturas mais importantes, né? Como os de cavidade oral. Então, esse tipo de câncer, ele também tem uma vantagem, vamos dizer assim, com relação aos outros cânceres de cavidade oral, porque ele tem menos possibilidade de metástase, né? Então, os cânceres de língua, de assoalho, por exemplo, pode ter maior possibilidade de metástase, que é justamente a capacidade dessa neoplasia se espalhar por órgãos próximos ou até mesmo distantes, né? Metástase regional ou metástase à distância. Então, a possibilidade de metástase nesse tipo de câncer de lábio, ela é menor quando comparada de língua, quando comparada ao de assoalho bucal. Normalmente, ela se apresenta com uma ulceração endurecida, né? E também com exudato e também num formato mais de crosta. Então, aqui, como vocês podem ver, né? Mais num formato de crosta, né, na região de lábio inferior, aí no vermelhão do lábio inferior. Aqui uma outra, né, um outro SEC de lábio, também com essa característica mais de crosta, né, mais de crosta do que de ulceração. Então, pode se apresentar de forma ulcerada ou pode se apresentar também com essa característica de crosta. Bom, ainda sobre o carcinoma de células escamosas ou carcinoma escamocelular, né, a gente pode ter também outras localizações. Como eu falei, a língua e o assoalho bucal são os sítios mais acometidos, né? Na língua, normalmente vai acometer a região de ventre e lateral posterior, mais de 50%, né, dos casos são nessa região, né? Vão se apresentar aí como massas, úlceras endurecidas, normalmente indolores nas suas fases iniciais, né? Podendo também aí pegar o dorso, né, da língua, e pode aparecer também em paciente jovem, inclusive em paciente jovem que não tem fator de risco, que já tem se estudado muito aí sobre os possíveis fatores de risco associados ao câncer de cavidade oral em pacientes jovens, né? Já que muitas vezes esses pacientes não fazem uso do tabaco, do álcool, ou às vezes o tempo de exposição a esses fatores de risco pode não ter sido suficiente para o desenvolvimento dessas lesões. Então, alguns casos estão sendo estudados, né? E pensando aí em outros fatores de risco, como por exemplo o HPV, né? Que pode ser um fator de risco também para o câncer de cavidade oral. Bom, no assoalho bucal, cerca de 35% dos casos são encontrados aí na região de assoalho bucal, e a gente pode ter metástase, né, nesses casos, e é muito importante a gente falar sobre metástase nesse tipo de caso, nesse sítio, né, no assoalho bucal, porque a gente tem uma região muito próxima aqui aos gânglios linfáticos, né, cervicais, que é a nossa primeira via de metástase regional para o câncer de boca. Então, a localização de língua e assoalho são localizações que têm um fator, né, prognóstico mais desfavorável, justamente por conta dessa aproximação aí com esses gânglios linfáticos.
A gente pode ter essa lesão em outros locais também, como palato mole, gengiva, mucosa jugal, mucosa labial, palato duro. Ou seja, o carcinoma de células escamosas, ele pode aparecer em qualquer lugar, né? A gente pode ter na gengiva, na região alveolar, né? Então, em qualquer lugar ela pode aparecer, porém, a língua e o assoalho bucal são os mais prevalentes. Aqui a gente tem uma imagem do tumor em língua, mais uma vez em estadiamento super avançado, né? Nem toda lesão de câncer oral a gente vai encontrar nesse estado. E se a gente já encontrar nesse estágio é porque a gente está vendo realmente que foi um diagnóstico tardio, né? Por isso é muito importante pensar nas lesões, né? Nas desordens potencialmente malignas, porque é ali que se faz o diagnóstico precoce, que a gente tem aí um aumento, né, da possibilidade de sobrevivência desse paciente. Aqui na região de assoalho, né? Onde a gente vê uma coloração mais eritematosa, com alguns pontos esbranquiçados, mas em grande parte mais eritematoso do que mais esbranquiçado. Aqui a gente tem um carcinoma de orofaringe, então na região mais posterior, né, já em região de orofaringe. Aqui na região de mucosa jugal, na região de lábio, né? Nesse caso aqui, bem diferente dos outros que eu mostrei, de lábio, aqui a gente já tem uma lesão ulcerada, não como uma lesão de crosta, como eu mostrei anteriormente. Aqui também na região de lábio. E falando um pouquinho da metástase, né? O que é que seria essa metástase? Eu falei anteriormente que a gente tem aí possibilidades de ter metástase, muito mais quando a gente tem o câncer de lábio, o câncer de língua e o câncer de assoalho, né? De lábio a gente tem um prognóstico melhor, a gente tem pouca possibilidade de metástase. Mas por que a gente tem uma maior possibilidade de metástase na região de assoalho e na região de língua? Porque a gente tem aí uma proximidade com os gânglios linfáticos cervicais, que são a nossa primeira via de metástase regional. Mas o que é uma metástase, né? É a disseminação, né, do carcinoma nos vasos linfáticos para os linfonodos cervicais, né? Então, os linfonodos, eles ficam firmes, endurecidos e aumentados de tamanho. Os tumores metastásicos são contralaterais e bilaterais. A gente pode ter também a metástase à distância, que é quando esse câncer ele atinge outros órgãos distantes, por exemplo, o fígado, o pulmão, os ossos, né? E a gente tem aí a metástase regional, no caso, para o câncer de cabeça e pescoço, a principal via de metástase regional são os linfonodos cervicais, né? Que são esses linfonodos da região do pescoço. Então, essa aproximação dessas regiões, como assoalho bucal e língua, desses linfonodos cervicais, possibilita um maior risco de metástase regional desses casos. Bom, histologicamente, o carcinoma de células escamosas, ele também existe uma classificação, mas essa classificação ela não é clínica, não é uma classificação que a gente visualiza clinicamente e faz, mas sim uma classificação que é feita do ponto de vista histológico, depois que a gente faz a biópsia e que o patologista ele olha lá aquela lâmina, aquele material microscopicamente e ele pode fazer essa diferença, né, essa classificação com base na diferenciação desse tumor, onde eles podem ser bem diferenciados, moderadamente diferenciados e pouco diferenciados ou indiferenciados. Então, bem diferenciada é quando a gente tem uma arquitetura tecidual que se assemelha a um padrão normal do epitélio escamoso. Então, significa que aquelas células elas não mudaram muito a sua configuração. E, normalmente, tem ali um bom prognóstico, um melhor prognóstico. Moderadamente diferenciada é quando a gente tem um grau de pleomorfismo nuclear, atividade mitótica e pouca ceratinização. Então, a gente tem ali um certo grau de diferenciação dessas células, ela não está tão assim parecida ali com aquele tecido original, mas existe ali uma mudança, mas ela não é tão evidente, né? E tem ali uma certa ceratinização que não é tão grande. Mas quando a gente fala dos indiferenciados, a gente tem ali um predomínio de células imaturas, numerosas mitoses atípicas e bem como mínima ceratinização. Então, a gente tem ali células mais diferentes, né? Elas são muito mais diferentes do que o tecido original. Mas, como eu falei, essa classificação é a classificação que ela é histológica e quem faz essa classificação é justamente o patologista quando ele está com aquele espécime ali, né, no laboratório, no microscópio, olhando ali aquela arquitetura tecidual da lesão. Bom, e com relação ao tratamento e o prognóstico das lesões do câncer de boca, né, do carcinoma de células escamosas.
Toda e qualquer lesão que tem suspeita de malignidade é necessário realizar a biópsia, né? Então, a biópsia ela vai ser ali o procedimento cirúrgico em que a gente vai estar retirando um pedaço daquela lesão e mandando para o laboratório para que o patologista possa estar fazendo essa análise microscópica, né, e trazendo um diagnóstico definitivo. Então, o diagnóstico de câncer de boca, ele não é feito apenas no clínico. A gente precisa fazer biópsia e mandar para o laboratório anatomopatológico para ter o diagnóstico confirmatório, né? O tratamento do câncer de boca, ele não é feito pelo cirurgião dentista, ele é feito pelo médico, né, o oncologista, que vai estar ali definindo esse tratamento a partir ali do grau, né, do estágio daquela doença, né, de fatores relacionados à condição clínica do paciente, do tamanho do tumor, né, o estadiamento que leva em consideração a questão do tamanho, a questão da presença ou não de metástase regional, de metástase à distância. Então, vários fatores vão estar levando ali ao médico oncologista definir qual vai ser o plano de tratamento para aquele caso. E o plano de tratamento ele pode ser cirúrgico, ele pode ser radioterápico, ele pode ser quimioterápico, ou ele pode ser associação dos três, associação de um ou dois dessas modalidades, né? Então, existem aí principalmente essas três formas de tratamento para o câncer de boca. Normalmente, quando a gente tem lesões extensas e com linfonodos palpáveis, ou seja, quando a gente tem ali uma metástase regional, existe aí uma terapia combinada, né? A combinação de 2 ou mais desses tipos de tratamento. Bom, além disso, existe também uma classificação, né? O câncer de boca, ele pode ser classificado a partir do seu estágio, que pode variar entre estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. E essa classificação de estadiamento, que a gente chama de TNM, leva em consideração o tamanho do tumor, a presença de metástase regional e também a presença de metástase à distância. Então, com base nesses três indicadores, é possível classificar em estadiamento 1, que seria o estadiamento mais precoce, né? O estadiamento 2, o estadiamento 3 e o estadiamento 4, que seriam aí estadiamentos mais tardios. E é com base nisso que é definido aí o plano de tratamento. Bom, além do carcinoma de células escamosas, a gente tem também o carcinoma verrucoso. Esse carcinoma, ele é um variante de baixo grau do carcinoma de células escamosas. Ele está relacionado ao tabaco também, principalmente ao betel e o rapé, que são formas diferentes, né, do tabaco, e também a presença de infecção pelo vírus HPV 16 e 18. Ele possui algumas características clínicas, como, por exemplo, a sua localização é principalmente na região de vestíbulo mandibular, mucosa jugal e palato duro, diferente do carcinoma de células escamosas, né? Ele vai estar atingindo muito mais homens com a idade acima de 55 anos, né? E ele está muito relacionado ao local de colocação crônica do tabaco, ou até mesmo de infecção do HPV. Ele apresenta uma característica clínica relacionada a uma placa, né, espessa ou difusa, bem demarcada e indolor, com projeções papilares ou verrucosa. Normalmente apresenta uma coloração branca, mas ela pode se apresentar também de forma mais rósea ou eritematosa. Aqui a gente tem, né, uma foto do carcinoma verrucoso. É muito frequente, assim, nas pacientes que utilizam aquele tabaco de mascar, né, que deixam ali o tabaco na região do palato, por exemplo, por um bom tempo, e aí é bem provável que desenvolva lesões como o carcinoma verrucoso por conta desse contato direto ali, né, do tabaco com a mucosa. Então, aqui a gente tem a neoplasia verrucosa, bem diferenciada, de crescimento lento, né, sem tendência de metastasiar, né? Ela é pouco agressiva quando comparada ao carcinoma de células escamosas, né? A agressividade biológica ela é limitada ao local, sendo um tumor de crescimento predominantemente horizontal e com maior tendência de erodir do que infiltrar. Então, ela cresce muito mais do que infiltra. Por isso, o prognóstico ele é melhor, né, do que o carcinoma de células escamosas e muito raramente tem aí metástases regionais e muito menos metástase à distância. Como eu falei, né, a metástase é rara, a excisão cirúrgica sem dissecção radical do pescoço, ela é possível, mais uma vez, né,
esse procedimento ele é feito pelo médico cirurgião de cabeça e pescoço e não pelo cirurgião dentista, né? Porque é o tratamento para o câncer de boca, então não é o cirurgião dentista que faz, né? Mas a gente pode também, né, além da cirurgia, né, pode também estar realizando quimioterapia ou radioterapia ou a junção desses 3 ou 2 dessas modalidades de tratamento. Bom, outro tipo de câncer, né, outro tipo de neoplasia maligna é o carcinoma basocelular. Esse não é tão frequente, na verdade, ele não é frequente na região intrabucal, mas ele é muito importante da gente falar porque ele é o tipo de câncer de pele mais comum, né? Então, é possível que ele apareça na região de cabeça e pescoço, na região da face, né? Na região da orelha, por exemplo, na região de colo. Então, assim, é um tipo de câncer muito frequente na nossa população, é o câncer de pele mais frequente. Então, por isso é muito importante a gente falar do carcinoma basocelular. Então, 85% dessas lesões acontecem na região de cabeça e pescoço. E elas estão relacionadas, assim como o câncer de lábio, né, à radiação ultravioleta. Então, orais, as lesões orais, a gente não vê muito o carcinoma basocelular, é muito pouco frequente, né? Mas na região da face, na região de colo, na região de orelha, é possível a gente identificar essas lesões. Ela é mais prevalente em adultos, né, entre a segunda e a quarta década da vida. O risco, como eu falei, é maior em pacientes da pele clara, né, e que são expostos à radiação solar. E a característica clínica dessa neoplasia é a formação de uma pápula firme, indolor, com depressão central, né, do tipo umbilicada. Então, existe ali uma ulceração no centro, como a gente pode ver nessa imagem, né? Uma ulceração aqui no centro e ela mais aprofundada, né? Uma depressão central que dá esse aspecto de umbigo, né? Então, às vezes, essas lesões, elas são ulceradas e apresentam aí um sangramento. É muito importante a gente falar sobre essa lesão, né? Porque existem outros tipos, né? Vários tipos do carcinoma basocelular. Então, a gente tem o carcinoma basocelular do tipo nodular, que na maioria dos casos, essa lesão ela se apresenta como um pequeno nódulo, né, ou pápula, da cor da pele de forma brilhosa, frequentemente com vasos sanguíneos visíveis, e essas lesões elas se ferem com facilidade, podendo formar pequenas úlceras, que é basicamente muito parecido com a que eu mostrei anteriormente, né? Então, aqui a gente tem um aspecto mais liso, mas aqui a gente tem uma borda mais, um centro mais ulcerado, como eu falei anteriormente. A gente tem o carcinoma basocelular do tipo superficial, que acomete aí 30% dos casos, né? Em que essa lesão ela é superficial, ela é mais plana, ela é levemente avermelhada, e a forma que ocorre mais comumente em jovens e acomete principalmente a região de tronco. Então, aqui é muito frequente aqui nessa região de tronco, né? Percebam que ela não tem essa elevação como o outro carcinoma basocelular que eu mostrei. E a gente tem o carcinoma basocelular pigmentado. E aí a gente precisa ter uma atenção muito grande para esse tipo de carcinoma basocelular, porque ele pode ser confundido com uma outra lesão maligna, que é o melanoma, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Mas ele é um tumor nódulo ulcerativo de coloração acastanhada, marrom, negra ou azulada, colonizado por melanócitos benignos. Então, é uma lesão maligna, mas existe uma colonização aí dos melanócitos benignos. Já o melanoma, que eu vou falar mais lá na frente, é uma lesão maligna de origem dos melanócitos. Então, são lesões diferentes, inclusive o prognóstico do melanoma é muito mais desfavorável do que o carcinoma basocelular, e a gente vai discutir um pouquinho disso mais lá na frente. Bom, o tratamento e o prognóstico, né, para esse tipo de lesão, primeiro, biópsia, né, a biópsia ela deve ser realizada, né? Então, qualquer lesão que tenha suspeita de malignidade, ela deve ser biopsiada. Claro que aí existem alguns limites, né? Então, assim, a depender da localização, não é o cirurgião dentista que vai fazer essa biópsia, né? Então, quando ela é fora da região de cavidade oral, o cirurgião dentista não pode fazer essa biópsia, certo? Mas é muito importante que seja encaminhado, né, para o profissional, o dermatologista, que faça aí a biópsia dessa lesão. E o tratamento, né, ele pode ser cirúrgico, ele pode ser quimioterápico ou radioterápico. Ou a combinação dessas possibilidades.
Bom, agora falando sobre o melanoma, que é uma outra neoplasia, e como eu falei, uma neoplasia maligna de origem melanóstica, né? Então, está relacionada aí aos melanócitos. A etiologia do melanoma está também relacionada à radiação ultravioleta, né? Ele é o câncer de pele aí relacionado à radiação ultravioleta, mas existem fatores de risco relacionados à hereditariedade, também a questão da pele mais clara, o fácil bronzeamento, a história de insolação, trabalho ao ar livre, histórico de melanoma ou nevo congênito. Então, vários são os fatores aí relacionados ao melanoma. Com relação aos fatores epidemiológicos do melanoma, ele é o terceiro câncer de pele mais comum e ele atinge aí 5% dos tumores cutâneos, onde 25% na região de cabeça e pescoço, 40% nas extremidades e 25% na região de tronco. Na região de mucosa oral, ele é muito raro, então cerca de 1% aí na região de cavidade oral. Ele atinge principalmente pacientes adultos brancos entre 50 a 55 anos de idade. É muito importante falar sobre o melanoma porque ele tem aí um prognóstico muito desfavorável. Inclusive, a morte, né, do Bob Marley se deu por conta de um melanoma. Então, é uma neoplasia que tem aí uma grande possibilidade de levar o paciente a óbito, né? Então, é uma neoplasia muito perigosa. E aqui a gente fala sobre o sistema ABCD, que é o sistema de diagnóstico, em que a gente pode estar observando algumas características para chegar no diagnóstico do melanoma. Primeiro delas, a assimetria e o crescimento desordenado, bordas irregulares, coloração em matizes e um diâmetro maior que 6 milímetros. Então, aqui nessa imagem, né, a gente pode ver a questão da assimetria. Aqui a gente tem uma lesão mais simétrica, né, que está mais característico com uma lesão benigna, e aqui uma lesão mais assimétrica, relacionada a uma lesão maligna, bordas regulares, né, no caso da neoplasia benigna, bordas irregulares, coloração. Quando a gente tem uma neoplasia benigna, a gente tem uma coloração apenas. Na maligna, a gente pode ter uma variação dessa coloração. E o diâmetro, né, ele é maior que 6 milímetros aqui nesse caso de lesão maligna. Então, esse sistema ABCD, ele ajuda muito na questão do diagnóstico diferencial, né? Com relação ao padrão de crescimento, né, padrão de direção de crescimento, a gente pode ter o crescimento radial, onde tem a disseminação horizontal dos melanócitos malignos, e o crescimento vertical, onde há invasão do conjuntivo pelas células malignas. Então, a gente sabe que o crescimento vertical, ele tem aí, provavelmente, um pior prognóstico, né? Então, o melanoma superficial disseminante, ele é a forma mais comum, que ele atinge aí 70%, né, dos casos. Possui uma área interescapular e dorso das pernas, é o sítio que mais acomete, né, essa lesão, né, são nesses sítios. O aspecto clínico é relacionado ao tipo de lesão fundamental de mácula, né, com vários tons, chegando aí a 3 centímetros, e podendo ter a presença de nódulos e também uma característica mais endurecida. Então, aqui a gente tem um melanoma, né? E como eu falei, ele se dá mais aí na região de dorso das pernas e também na região interescapular. Bom, a gente tem também, né, o melanoma lentiginoso maligno, que acomete de 5 a 10% dos melanomas cutâneos, né? Acomete muito mais as pessoas idosas com exposição solar, né, principalmente na face, e vai ter como características clínicas aí, principalmente, tendo como lesão fundamental uma mácula, né, uma mácula grande, com bordas irregulares, matizes, né, ou seja, diversas cores, e um desenvolvimento mais lento. Então, aqui na região de face, né, a paciente idosa, tomando aí várias áreas da região da face. O melanoma lentiginoso das extremidades e o melanoma lentiginoso dancral ou mucoso é uma forma mais comum em negros. Ele pode surgir na cavidade oral, mas o sítio mais comum é na região das mãos, das solas dos pés, na região sublingual,
membranas mucosas, e o aspecto clínico ele também vai ser uma mácula, mas vai ser muito mais pigmentada e com bordas irregulares, e tem aí um crescimento mais nodular. Então, aqui na região, ó, do pé, né? Se eu não me engano, o caso do Bob Marley foi na região do pé. Não sei dizer se foi exatamente esse tipo de melanoma, mas sim foi um melanoma, e se eu não me engano, a região foi na região de pé. E o melanoma oral, né? Que aí é onde entra a nossa função, né? A nossa parte da odontologia. Como eu falei anteriormente, o melanoma oral ele é uma lesão muito pouco prevalente. Então, cerca de 1% apenas dos casos a gente tem aí de prevalência, né, do melanoma oral. Mas quando aparece, normalmente é na região de palato duro, mucosa alveolar, né, na maxila, normalmente acometendo homens da 6ª, 7ª década de vida, e as lesões iniciais são a mácula marrom ou negra, de massa esofítica, lobulada, escuras, e normalmente tem aí um envolvimento ósseo. E quando tem esse envolvimento ósseo, a gente pode partir para um diagnóstico diferencial através do que? De uma radiografia panorâmica. Então, através da radiografia panorâmica, a gente pode visualizar aí esse envolvimento ósseo, né, através aí desse aspecto, né, do osso ruído por traça, né, esse aspecto que traz aí essa analogia, né, dessa questão ruída por traça. Aqui a gente tem fotos, né, de melanoma oral, são fotos de livro, porque realmente é algo muito raro mesmo da gente visualizar na cavidade oral o melanoma. Bom, a gente tem o sistema de Clark, que traz aí a questão da profundidade de invasão dos melanomas, né? E o tratamento do melanoma, ele pode ser a excisão cirúrgica ou através da quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, né? Mas, mais uma vez, o tratamento do câncer, seja ele qual for, ele é sempre realizado pelo médico, né? Pelo oncologista, através aí da análise do estadiamento, né, desse tumor, das características clínicas desse paciente, da condição das morbidades que esse paciente apresenta, da questão da saúde geral mesmo desse paciente, e também do tamanho do tumor, localização, estadiamento, enfim. Então, com base em todas essas características, o médico ele vai estar tendo aí uma conduta de fato, né, para o tratamento dessas lesões, né, malignas. Então, não cabe ao cirurgião dentista propor plano de tratamento para lesões de câncer, mas cabe ao cirurgião dentista, né, e consequentemente, né, o seu auxiliar, o seu técnico, em ter ali um diagnóstico, em fazer um diagnóstico e encaminhar esse paciente para o melhor profissional, para o tratamento. Bom, um outro tipo de câncer é o sarcoma de Kaposi. Esse câncer, ele é uma neoplasia maligna do tipo vascular, né? Um aumento de prevalência aí na década de 80, por conta, né, também do aumento de pacientes soropositivos. A gente tem aí também essa etiologia relacionada ao herpes vírus humano do tipo 8, né, associado aí ao sarcoma de Kaposi, e ele traz aí o desenvolvimento a partir das células endoteliais, né, ou seja, a partir aí, né, é uma neoplasia vascular, como eu já falei anteriormente. A gente tem alguns tipos clássicos, né? Então, esse tipo clássico, ele apresenta aí uma alta prevalência em adultos e homens. A gente tem aí como característica clínica, principalmente essas máculas roxas com evolução para nódulo na cavidade oral, mas é muito raro na cavidade oral, né? Mas quando apresenta características na cavidade oral, né? Manifestações clínicas na cavidade oral, apresenta-se normalmente com essas características, né? De máculas roxas ou até mesmo nódulos, né? Como a gente pode ver aqui nessa imagem. Nessa imagem, a gente já tem aí um outro tipo, que é chamado do tipo endêmico do sarcoma de Kaposi, né? Então, a gente tem aí essa característica nodular mesmo na região de gengiva, né? E esse tipo de lesão, ele é muito presente em pacientes com HIV positivo. O tratamento, né, assim como os demais, pode se dar através da excisão cirúrgica, quimioterapia e radioterapia, né? O prognóstico, ele pode ser favorável, né, ou não, né? Normalmente a forma endêmica possui um pior prognóstico, né, do que os demais.
Bom, e falando um pouquinho, né, de forma geral do câncer de boca, a gente falou sobre várias lesões malignas até agora, mas a gente precisa dar ênfase ao que é de fato o câncer de boca, né? E o câncer de boca é uma enfermidade crônica degenerativa que apresenta um crescimento desordenado, né, maligno das células, podendo espalhar-se através da metástase para outras regiões do corpo. Então, metástase regional do câncer de boca normalmente se dá através dos gânglios linfáticos da região aqui cervical. Então, quando a gente fala da metástase à distância, significa que é esse câncer se espalhando para outros órgãos do corpo, né? E quando a gente fala câncer de boca, né, o termo boca, ele vai ser tratado aí na literatura com relação a várias localizações, que pode ser intraoral, pode pegar também a região de lábio e pode incluir, inclusive, orofaringe. Existe, assim, inclusive, uma grande como é que eu posso falar? Uma grande divergência na literatura, né? De quais seriam os sítios realmente envolvidos quando a gente fala de câncer de boca. Porque, por exemplo, quando a gente fala de boca, a gente fala também de glândula salivar. Porém, a característica clínica dos tumores de glândulas salivares são diferentes dos tumores de outras localizações. Quando a gente fala de boca, alguns estudos trazem também os tumores de orofaringe, mas muitas vezes o comportamento biológico de tumor de orofaringe, inclusive também os fatores etiológicos, podem ser diferentes. Então, existe aí também uma controvérsia do que seriam aí as principais localizações relacionadas ao câncer de boca. Mas, basicamente, a gente vai ter aí, né, a região de lábio, a gente vai ter aí a região de língua, de assoalho, a região de gengiva, a região de retroalveolar, a região de mucosa jugal, região de palato duro, palato mole. Então, são várias localizações aí que podem estar relacionadas ao câncer de boca, incluindo os tumores de glândulas salivares, que normalmente possuem um outro fator etiológico, possui também outro comportamento biológico. Mas o que é importante a gente falar sobre o câncer de boca, né? Embora dentre as doenças da cavidade oral, que a gente tem aí principalmente a cárie, a doença periodontal, o câncer de boca ele não é tão prevalente, né? Claro que a gente tem aí disparadamente a cárie como a doença mais prevalente da cavidade oral, seguido da doença periodontal, né? E outras patologias na cavidade oral, mas o câncer ele não é o mais prevalente, graças a Deus. Mas a gente tem aí uma questão muito importante que é a magnitude e gravidade dessa doença, porque embora ela não seja a mais prevalente, ainda bem, ela é a que tem a maior letalidade. Né? Então, hoje o câncer de cavidade oral ele tem uma alta taxa de mortalidade em países desenvolvidos, em países subdesenvolvidos, em regiões com baixo acesso aos serviços de saúde, em regiões com baixos indicadores socioeconômicos, e muitas vezes isso está relacionado não só a esses aspectos, né, relacionados ao acesso, relacionado ao acesso aos serviços de saúde, relacionado também aos baixos indicadores socioeconômicos, mas também a capacidade do cirurgião dentista em reconhecer essas lesões em fases iniciais, né? E em identificar os sinais e sintomas antes de entrar ali naquela fase em que a lesão está em estagiamento avançado. E quando a gente fala de câncer de boca, a gente precisa entender que cerca de 90 a 94% dessas lesões são as carcinomas de células escamosas, né? Ou carcinoma espinocelular ou carcinomas escamocelulares. São sinônimos, todas essas nomenclaturas são sinônimos, e quando a gente fala de câncer de boca, normalmente a gente está falando desse tipo histológico, que, embora existam outras lesões, né, malignas, como a gente discutiu, né, aqui eu também não falei de todas, existem também outras lesões relacionadas aos tumores de glândulas salivares, mas a gente tem aí principalmente esse tipo de câncer, né, esse tipo de lesão, esse tipo histológico, que é o carcinoma de células escamosas, ou também chamado de carcinoma espinocelular ou carcinoma escamocelular. Trazendo alguns dados epidemiológicos, né, a gente traz aí a estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que traz aí uma estimativa para cada ano do triênio de 2023 a 2025, que cerca de 15.100 casos novos de câncer de boca vão ser diagnosticados a cada um desses anos, né, desse triênio, sendo 10.900 em homens e 4.200 em mulheres
no país, né? Então, quando a gente traz essa tabela aí, né, onde a gente tem os cânceres mais prevalentes na população masculina e na população feminina, a gente visualiza que o câncer de cavidade oral, ele se encontra aqui na quinta posição de mais frequente na população masculina, né? Evidenciando aí a importância da gente saber fazer um bom diagnóstico, da gente saber fazer um bom encaminhamento desse paciente após o diagnóstico e acompanhamento. E quando a gente fala dos fatores de risco, né? O que é que causa esse câncer? Principalmente fatores relacionados ao estilo de vida. Então, assim, o câncer de boca, ele tem a etiologia multifatorial, né? Onde a gente tem os estilos de vida, os fatores genéticos, os fatores ambientais, mas o estilo de vida é o principal ponto, né? Onde a gente tem aí principalmente o tabaco e álcool como os principais fatores de risco, né? E principalmente quando eles estão associados. Então, o tabaco junto com o álcool, ele potencializa esse risco do desenvolvimento do câncer oral. Alguns fatores relacionados à dieta também podem estar relacionados, e muito tem se falado também da infecção do vírus HPV, né? Principalmente o HPV 16 e o HPV 18, que são aí responsáveis pelo desenvolvimento do câncer de colo de útero, né, nas mulheres, mas que já vem sendo muito estudado, né, a sua relação com o câncer de orofaringe, e principalmente na população jovem, em que normalmente não se tem ali esses fatores convencionais, né, como o álcool e o tabaco, ou que às vezes o tempo de exposição desses fatores não foram suficientes para o desenvolvimento dessas lesões. Então, todos esses fatores são considerados fatores de risco, como eu falei anteriormente, né? O álcool, o tabaco principalmente, mas o HPV tem sido estudado, a alimentação também, e para o câncer de lábio, a gente tem aí a radiação ultravioleta como principal fator de risco. O perfil epidemiológico, né, normalmente acomete mais homem, e isso está relacionado à exposição a esses fatores de risco. Então, normalmente os homens estão mais expostos, né, a esses fatores de risco. A população mais idosa também está relacionada aí a essa questão da exposição a esses fatores de risco. Então, normalmente são homens com mais de 50 anos que fizeram uso de tabaco e álcool por muito tempo, então existe aí uma exposição muito longa a esses fatores de risco, mas os estudos atuais vêm trazendo, né, que existe aí uma tendência de aumento de número de casos em pacientes jovens, que traz aí toda uma discussão com base aí no que seriam esses principais fatores de risco para essa população, já que muitas dessas pessoas, elas não fumaram, não bebiam, e também o tempo de exposição desses fatores de risco, se foram expostos, talvez não sejam suficientes. E aí vem toda essa questão aí do HPV e de outros fatores que podem ser também fatores de risco para essa população mais jovem. A localização principal, como eu já falei, é principalmente na região de língua e de assoalho de boca, mas pode aparecer em qualquer lugar da cavidade oral, porém essas localizações são as mais frequentes. E aqui a gente tem a lesão de câncer de boca em fase inicial, né? Na fase de desordem potencialmente maligna. E aí que eu falo, né? É muito importante a gente saber fazer um diagnóstico quando a lesão se encontra nessa fase aqui, né? Então, fazer um diagnóstico de câncer oral, quando a gente visualiza aquela lesão ulcerada, grande, bordas endurecidas, típico, bem característico, é fácil, mas ali o paciente ele já está em estágio avançado e provavelmente o prognóstico ele não é favorável, aquele paciente muito provavelmente vai a óbito. Mas quando a gente encontra uma lesão assim, né, que ainda está na fase de desordem potencialmente maligna, ela é reversível. Então, existe aqui a possibilidade de cura desse paciente. Então, o desafio é diagnosticar essa lesão nessa fase inicial, na fase de desordem potencialmente maligna. Aqui a gente já tem uma lesão mais avançada, né, com aspecto ulcerado. Aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa observar em todos os pacientes, né? O que é que a gente precisa ficar atento? Mudança na cor da pele ou na mucosa, manchas que não desaparecem, feridas que não cicatrizam em até 15 a 20 dias. Precisamos ficar atentos a essas características, né? Aftas prolongadas, inchaços ou caroços, aumentos de volume no pescoço. Nesse caso aqui, isso daqui já é um gânglio linfático, possivelmente por conta de uma metástase regional, né? Então, é uma lesão na boca que já teve ali já estágio avançado e já evoluiu para uma metástase regional.
E aí, orientação, né? Orientação com relação ao autoexame da boca. Fazer o autoexame é muito importante, né? Então, a gente orientar os pacientes a realizar o autoexame, né? Parar na frente do espelho, observar o céu da boca, a língua, o assoalho bucal, a borda lateral da língua, dorso de língua, região de mucosa jugal, palpar o pescoço na região de gânglios linfáticos. Orientar a realizar esse autoexame da boca faz com que o paciente ele tenha ali uma autoanálise, né, uma autoobservação, e que qualquer diferença, qualquer mudança de coloração, de volume, ele vai estar procurando o cirurgião dentista. Então, o que é importante também para o técnico de saúde bucal auxiliar aí no cirurgião dentista? Auxiliar na parte de educação em saúde, né? Trabalhar com relação aos fatores de risco, né? O tabaco, hoje em dia que a gente tem falado muito sobre o cigarro eletrônico, que tem sido um dispositivo muito utilizado aí pelos jovens e que é um potencial também de fator de risco para o câncer de cavidade oral, uma vez que contém nicotina e contém também outros agentes químicos, metais pesados que podem estar levando aí a carcinogênese. Álcool, a infecção pelo HPV, exposição solar, né, relacionada ao câncer de lábio, principalmente em populações que são expostas ao trabalho, né, então pescadores, trabalhadores da construção civil, lavradores. Então existe uma população aí que está exposta diariamente ao sol, né, por uma questão de trabalho. Também, né, mostrar a questão da apresentação clínica, né, informar sobre as feridas que não cicatrizam com mais de 15 dias, que é necessário buscar um atendimento odontológico e realizar, né, ensinar a fazer o autoexame da boca, orientar com relação ao autoexame da boca.